Texto 1. Com todos os problemas que temos em nosso Estado, corporativismo, incompetência pública, intervencionismo, burocracia, estatismo, carga tributária complexa, entre outros, ainda somos um país de muita sorte, pelo simples fato de que a solução para nossos problemas só depende de nós mesmos. Não somos como a Palestina, que depende de Israel para existir. Nem somos como os países europeus, que dependem um dos outros. Tampouco como os Estados Unidos, que carregam um peso imenso de problemas deles e dos outros. Isto é, março de 2017. A primeira frase do texto 1, com todos os problemas que temos em nosso Estado, poderia ter a preposição inicial substituída adequadamente ao sentido do texto por A, apesar de; B, por causa de; C, em razão de; D, pois; E, além de. Gabarito definitivo, alternativa letra A, apesar de. Texto 1. Com todos os problemas que temos em nosso Estado, corporativismo, incompetência pública, intervencionismo, burocracia, estatismo, carga tributária complexa, entre outros, ainda somos um país de muita sorte, pelo simples fato de que a solução para nossos problemas só depende de nós mesmos. Não somos como a Palestina, que depende de Israel para existir. Nem somos como os países europeus, que dependem um dos outros. Tampouco como os Estados Unidos, que carregam um peso imenso de problemas deles e dos outros. Isto é, março de 2017. O trecho entre travessões no texto 1 mostra a enumeração de todos os problemas do nosso Estado; B, a explicação de um termo anterior; C, a exemplificação de alguns de nossos problemas; D, a seleção de nossos problemas mais graves; E, a justificativa de uma afirmação. Gabarito definitivo, alternativa letra C, a exemplificação de alguns de nossos problemas. Texto 2. Imagine reunir um grupo diverso de pessoas toda quinta-feira, durante 10 anos, para estudar e treinar visões sobre o trabalho do ator e da arte. Imagine que a pessoa que conduz essa iniciativa ou faz por crença no ofício. Dedicação de uma vida inteira, com apoios eventuais, mas sem nenhum ressentimento. Para aqueles que miram na arte uma forma de estar na vida, a diretora Celina Sodré é um exemplo a ser mirado. Para outros que olham com desdém a profissão de artista de teatro, é uma possibilidade de mudar de ponto de vista. O Globo, 11 de abril de 2017. No texto 2, há um conjunto de verbos no infinitivo. Se substituirmos essas formas verbais por substantivos correspondentes, a única frase incorreta será: A. Imagine reunir um grupo. Imagine a reunião de um grupo. B. Para estudar. Para o estudo. C. Treinar visões. Treino de visões. D. Uma forma de estar na vida. Uma forma de estada na vida. E. Uma possibilidade de mudar. Uma possibilidade de mutação. Gabarito definitivo, alternativa letra E. Uma possibilidade de mudar. Uma possibilidade de mutação. Texto 2. Imagine reunir um grupo diverso de pessoas toda quinta-feira, durante 10 anos, para estudar e treinar visões sobre o trabalho do ator e da arte. Imagine que a pessoa que conduz essa iniciativa ou faz por crença no ofício. Dedicação de uma vida inteira, com apoios eventuais, mas sem nenhum ressentimento. Para aqueles que miram na arte uma forma de estar na vida, a diretora Celina Sodré é um exemplo a ser mirado. Para outros que olham com desdém a profissão de artista de teatro, é uma possibilidade de mudar de ponto de vista. O Globo, 11 de abril de 2017. O item do texto 2 que estabelece coesão com um termo anterior, que é uma oração, é: A. Imagine que a pessoa que conduz essa iniciativa. B. Imagine que a pessoa que conduz essa iniciativa. C. Para aqueles que miram na arte. D. É um exemplo a ser mirado. E. Por crença no ofício.
Gabarito definitivo, alternativa letra B. Imagine que a pessoa que conduz essa iniciativa. Texto 2. Imagine reunir um grupo diverso de pessoas toda quinta-feira, durante 10 anos, para estudar e treinar visões sobre o trabalho do ator e da arte. Imagine que a pessoa que conduz essa iniciativa o faz por crença no ofício. Dedicação de uma vida inteira, com apoios eventuais, mas sem nenhum ressentimento. Para aqueles que miram na arte uma forma de estar na vida, a diretora Celina Sodré é um exemplo acelerado. Para outros que olham com desdém a profissão de artista de teatro, é uma possibilidade de mudar de ponto de vista. O Globo, 11 de abril de 2017. O segmento do texto 2, em que o emprego da preposição de, com ou sem contração, com o artigo, é resultante da exigência de um termo anterior, é a. Um grupo diverso de pessoas. B. Sobre o trabalho do autor. C. Dedicação de uma vida inteira. D. Uma forma de estar na vida. E. Profissão do artista. Gabarito definitivo. Alternativa letra C. Dedicação de uma vida inteira. Uma manchete do jornal Metro, 11 de abril de 2017, dizia o seguinte: se reforma for adiada, direitos serão perdidos. A relação lógica entre as duas orações da manchete é: letra A, uma afirmação seguida de uma explicação. Letra B, uma condição seguida de uma consequência. Letra C, uma consequência seguida de sua causa. Letra D, uma possível causa seguida de uma exemplificação. Letra E, uma opinião seguida de uma conclusão. Gabarito definitivo, alternativa letra B, uma condição seguida de uma consequência. A produção industrial do país subiu 0,1% em fevereiro na comparação com o mês anterior, informou o IBGE. O resultado indica que o setor entrou em fase de estabilidade após uma forte recessão. Ficou, no entanto, abaixo da expectativa do mercado, de elevação de 0,5%. Nos últimos 12 meses, a retração acumulada na indústria é de 4,8%. Folha de São Paulo, 5 de abril de 2017. A afirmativa correta sobre o texto acima é: letra A. A comparação que serve de base para a pesquisa é feita entre os dois últimos meses de fevereiro, 2017 e 2016. Letra B. O mercado esperava que a produção industrial subisse 0,6%. Letra C. A conjunção, no entanto, opõe estabilidade e recessão. Letra D. A expectativa do mercado mostrava um pessimismo que a pesquisa não confirmou. Letra I. A informação prestada pelo jornal mostra um cenário negativo, mas com sinais de mudança. Gabarito definitivo, alternativa letra I. A informação prestada pelo jornal mostra um cenário negativo, mas com sinais de mudança. A produção industrial do país subiu 0,1% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, informou o IBGE. O resultado indica que o setor entrou em fase de estabilidade após forte recessão. Ficou, no entanto, abaixo da expectativa do mercado de elevação de 0,5%. Nos últimos 12 meses, a retração acumulada na indústria é de 4,8%. Folha de São Paulo, 5 de abril de 2017. Um texto mostra sempre um conjunto de elementos que se repetem e um outro conjunto de novidades. Esses dois conjuntos são responsáveis, respectivamente, pela coesão e pelo progresso do texto. O elemento abaixo que tem seu antecedente corretamente indicado é: A. O resultado, a comparação com o mês anterior. B. O setor, a produção industrial. C. Fase de estabilidade, fevereiro de 2017. D. Recessão, subiu 0,1% em fevereiro. E retração, acumulado 4,8%. Gabarito definitivo, alternativa letra B. O setor, a produção industrial.
Abaixo de uma foto da guerra na Síria, o jornal Folha de São Paulo, de 5 de abril de 2017, escreveu o seguinte: Homem carrega criança morta em ataque com gás, que matou ao menos 58 em cidades da Síria. O problema de construção dessa frase é a falta de paralelismo, b. o desrespeito pelas regras gramaticais, c. a possível ambiguidade, d. a presença exagerada de linguagem coloquial e a ausência de pontuação. Gabarito definitivo, alternativa letra C. A possível ambiguidade. Uma sala de um colégio tradicional do Rio mostrava o seguinte cartaz: Não pedimos que você limpe a sala, apenas que não a suje. Sobre as frases do cartaz, é correto afirmar que a. O primeiro período desculpa o aluno que suja a sala. B. O segundo período explica o primeiro. C. O primeiro período obriga o aluno a limpar a sala. D. O segundo período é uma conclusão do primeiro. E. O segundo período considera a ação de não sujar mais fácil que a de limpar. Gabarito definitivo, alternativa letra E. O segundo período considera a ação de não sujar mais fácil que a de limpar.